A informação que eu tive aqui é porque está tendo uma instabilidade na própria rede, tá? E não só conosco está acontecendo isso, com algumas outras audiências aqui da Câmara também. Então, talvez a gente tenha que ter um pouquinho de paciência. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você. Então, Antônio, com você agora. Antônio Vitor Barbosa de Almeida, que representa a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Boa tarde a todos, todas, todos, né, conforme cada um se sinta aí mais confortável em ser saudado, né, cumprimento os membros parlamentares na presença da deputada Érica Cocai, do deputado Glaube e do presidente, né, Valderno Pereira também. Meu nome é Antônio Barbosa, sou defensor público no estado do Paraná, membro da Comissão Pop Rua da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas do Brasil, ANADEP, e membro da Comissão Pop Rua do Conselho Nacional de Direitos Humanos também. Inicialmente, eu parabenizo a iniciativa da audiência para tratar de um tema, né, que, no meu sentir, ainda, infelizmente, não vem ganhando a repercussão necessária, né, nacionalmente, e que, portanto, urge, assim, que essa audiência pública possa se desdobrar em encaminhamentos concretos, efetivos, né, com vistas a viabilizar a implementação mais efetiva dos direitos da população em situação de rua no nosso país, né? Já adentrando aqui no tema específico da presente audiência, e o Vanilson brilhantemente acabou abarcando vários assuntos também que nós vamos tratar, venho aqui relatar a objeto de atuação das defensorias públicas e da Defensoria Pública também da União, que tem sido muito parceira com as defensorias estaduais, os riscos, né, e as nossas atuações aí que tivemos, os principais obstáculos aí que vemos encontrando em relação a esse tema, né? Sabemos que desde março, né, de 2020, a Organização Mundial da Saúde já havia declarado, né, que se enfrentava uma situação de pandemia do novo coronavírus, e as primeiras instruções e medidas de contenção da propagação era justamente a de ficar em casa e de se praticar o isolamento social, né? Só que de plano é flagrantemente verificável que tais medidas de contenção, digamos assim, eram dirigidas a quem possui algum tipo de abrigamento para fazê-lo, né? O que é, por óbvio, excluir de pronto as pessoas que se encontram em situação de rua, né? Já que até pela definição legal ela é composta por um grupo populacional heterogêneo, marcado pela extrema pobreza e que não possui uma habitação regular, né? E não vimos, pelo menos não na minha atuação e na conversa com outras colegas e outros colegas defensores, nem nas notícias, se eu tiver esquecido algum caso específico, desde já peço desculpa e posso ser retificado, mas não vislumbramos quaisquer medidas efetivas de ampliação de políticas habitacionais e de moradia articuladas, evidente, necessariamente com as demais pastas, tais como assistência, saúde, por exemplo, para viabilizar a superação da situação de rua nesse contexto. Infelizmente, isso é algo que está ainda uma lacuna, né? Pelo contrário, o que nós presenciamos na nossa atuação foi justamente uma luta incansável de alguns profissionais que atendem essa população, seja defensorias estaduais, de união, mas principalmente sociedade civil e da própria organização política da população em situação de rua, para que serviços mínimos não apresentassem retrocessos. O momento atual, né, nesse contexto que digo, deveria impulsionar uma maior preocupação por parte dos gestores para a construção e também, né, tanto dos gestores públicos, mas também das casas legislativas, né, em todos os níveis federativos. Isso deveria impulsionar uma construção de medidas administrativas e normativas que tivessem por objeto a superação da situação de rua, que necessariamente, no nosso entendimento técnico também, deve passar pelo debate habitacional qualificado e integrado com todas as demais políticas voltadas para esse público, né? Isso porque, né, a vida de uma pessoa em situação de rua possui um declínio físico muito grande, né? Um declínio físico acelerado, digamos assim, né? A saúde do indivíduo que vive nas ruas é precarizada. Não há um local adequado para se abrigar em sua individualidade, seja respeitada, né? Não há uma alimentação adequada, uma segurança alimentar, acompanhamento de saúde regular, enfim, dentre outras dificuldades. E, portanto, né, é uma população muito fragilizada e exposta a uma maior vulnerabilidade em relação à Covid-19, que, no entanto, não vimos, assim, de uma maneira efetiva, situações para superar, avançar essa situação de vulnerabilidade, infelizmente, né?
É mais do que sabido, inclusive veiculado em publicações oficiais, entre as enfermidades mais presentes junto à população em situação de rua, porém não somente, nós temos problemas respiratórios, como tuberculose, doenças pulmonares crônicas, problemas cardiovasculares, como hipertensão, insuficiência cardíaca e até mesmo AVC. A situação de rua é uma decorrência da precariedade e ausência de alternativa habitacional. E isso não é um achismo. Já ouvi de gestores assim, isso é muito bonito fora daqui, isso é muito bonito fora em outros países. Não, isso não é um achismo. São estudos científicos e a própria evidência que apontam essa constatação, né? Então, precisa-se conjuntamente, não se trata de excluir pastas, mas é necessário pensar num atendimento integral, interdisciplinar, mas com uma alternativa habitacional. E existem inúmeros estudos que podem ser depois colocados isso à disposição para o nosso debate. Bom, dito isso, esse breve panorama, eu enumero aqui de forma exemplificativa alguns dos principais obstáculos e riscos, portanto, que foram enfrentados e alguns ainda são enfrentados durante a pandemia para esse público, né? Logo de início, na pandemia, com sucessivos alertas ali que tivemos de acordo com uma maior ou menor restrição de circulação das pessoas, houve uma dificuldade muito grande na divulgação de acesso à informação e para compreender a adaptação de serviços tradicionais voltados a essa população, seja no CRAS, no CRES, ou algumas outras formas de atendimento socioassistencial e de saúde nos municípios e estados para essa população, né? Então, muitos passaram a realizar um atendimento não de forma presencial, remoto ou com agendamento, porém a população em situação de rua sequer possui telefone ou acesso a algum canal eletrônico para fazer esse tipo de agendamento. É lógico que se compreende, né, a dificuldade, a peculiaridade do momento, porém, em razão do grau de vulnerabilidade dessas pessoas, por óbvio, a adoção de alguma dessas práticas e medidas gera uma maior dificuldade na continuidade do atendimento, né? Aqui, talvez, um dos que eu considero mais emblemáticos e mais ostensivo da forma de exclusão de quem mais precisa do auxílio emergencial, né, de um auxílio material, foi a concepção inicial para a aquisição do auxílio emergencial, né? Para cadastro e para obtenção da verba, se exige um cadastramento de um número de telefone, né, celular, a partir do qual é vinculada a solicitação. É preciso dizer que a massa da população em situação de rua não ostenta um telefone móvel para isso, né? É redundante, né? Retórico esse questionamento, né? Houve tentativas de se contornar essa situação judicial e extrajudicialmente, a Defensoria Pública da União também fez uma incidência nesse sentido, porém sem qualquer resultado ainda definitivo, né? Ou seja, essa forma inicialmente concebida nada mais é do que excluir quem mais precisa de um auxílio, né? Ao lado disso também eu menciono aqui a questão da vacinação, que isso acho que vai poder ser contemplado também pelas outras pessoas, mas a questão da vacinação para a Covid-19. Inicialmente, né, previu-se ali no Plano Nacional de Imunização um número de estimativa de aproximadamente 67 mil pessoas em situação de rua. Porém, em março de 2020, já no início ali da pandemia, né, o próprio IPEA, Tatiana está aqui também para falar, já estimava uma população em 221 mil pessoas em situação de rua, 221.869, né? Nem mesmo o número do cadastro único tinha sido originariamente contemplado para fins do Plano Nacional, já que no cadastro único já havia mais de 100 mil pessoas em situação de rua. Então, quer dizer, dados e estudos científicos no mesma esfera, no mesmo plano de esfera federativa, não foram levados em consideração inicialmente. Aí a Defensoria Pública da União também, em conjunto com o CIAMP, o movimento da POP-RU, está dialogando com o Ministério da Saúde. Já houve um aumento aí para a previsão de 144 mil pessoas a partir do Plano Nacional de Imunização, ainda estão abertos ao diálogo, porém ainda é um número que aí pode se mostrar inferior. Outra questão e outro risco que eu entendo também, nós, do ponto de vista técnico, é a forma e a recomendação como se deu para realizar a imunização desse grupo, que é preferencialmente, né, ali, as pessoas autodeclaradas e aquelas que se encontram em unidade de acolhimento para pernoite. Porém, aqui, mais uma vez, é necessário que haja, sim, busca ativa. Trabalhar com população em situação de rua é trabalhar com busca ativa.
há defensorias públicas que realizam atendimentos descentralizados, que já percebem que isso é difícil, é dificultoso o atendimento dessas pessoas em um local apenas fixo, né? Apareceu um registro aqui, eu não sei se... Tá, estou terminando já. Outro obstáculo que a gente vê também é a ausência de dados mais precisos, né, em relação ao monitoramento do contágio e acompanhamento dos casos de contaminação da própria população em situação de rua. E menciono, por fim, que as violações que nós já enfrentávamos nos nossos atendimentos previamente, por exemplo, ausência de acesso à alimentação adequada, ausência de acesso à água, banheiro, materiais para higienização, várias defensorias públicas estaduais, em conjunto com outras instituições também, entraram com diversas ações para que isso fosse assegurado minimamente para a população em situação de rua, porque o que a gente percebeu foi um recrudescimento da situação de violação dessas pessoas durante a pandemia. E aí eu finalizo aqui falando da importância da nossa interseccionalidade. Vi ali, presidente, que já zerou, só estou terminando, a importância de se pensar em todas essas atuações na interseccionalidade dessas violações, né? Porque a população em situação de rua, como o Vanilson diz aqui, é composta por pessoas, majoritariamente homens negros, mas mulheres, população LGBTI, crianças e adolescentes, né? E aí, por fim, né, essa nossa atuação que a gente constata, finalizo com o professor Márcio Sotelo, né, Felipe, que o vírus é o mesmo, mas a pandemia são duas. A dos que têm casa, patrimônio, renda, banheiros, água encanada, nada disso. E falando do local em que eu ocupo, registro que muitas defensorias públicas e também a da União têm tentado fazer frente a essas violações, realizando atuações individuais e coletivas relevantes, mas que ainda precisam avançar muito, sem sombra de dúvidas, isso vem sendo objeto de reflexão, mas o que também é dificultado sobremaneira num contexto discursivo investidas e críticas ao serviço público. Então, eu deixo aqui também, né, um apelo e registro aos parlamentares, que é muito importante que vossas excelências e todos estejam também atentos às iniciativas concentradas e ou difusas que eventualmente possam intentar contra instituições públicas que atentam, né, que atendem a população vulnerável, a continuidade de serviços públicos, conselhos democráticos, profissionais da assistência, consultórios na rua, pesquisas públicas e até mesmo contra atores e atrizes da sociedade civil que vem bravamente resistindo nesse contexto em que vivemos. Eram essas ponderações que eu tinha para fazer, agradeço e peço desculpas aí a pequeno excesso do... Obrigado, senhor Antônio, pela sua brilhante exposição.